As histórias reais são muito ricas da descoberta do petróleo. Quando você via todo o lado romântico que tinha dentro da história dos pioneiros, né? Era uma história riquíssima, pouco conhecida, então nós fomos criando uma trama de ficção baseada em fatos reais. Está vendo essa película na água? Se fosse óxido de ferro, quebraria como vidro. Mas forma círculos. É petróleo. Ouro Negro é uma criação coletiva, nasceu de um grupo de criação de histórias que foi montado por mim, do Belia, pela Diana Nogueira, Ana Lúcia Andrade. Nós quatro começamos a achar que aquela era uma ótima história, que ela tinha que ser contada para o público também. Petróleo brasileiro. O ouro negro que vai mudar este país. Essa história surgiu, inclusive, de uma sugestão da Ana Lúcia Andrade, que tinha um bisavô, um cientista alemão, que foi assassinado em Alagoas nos anos 20 e era um pioneiro do petróleo na região. Qual é o melhor negócio do mundo? Petróleo bem administrado. Oh, é o segundo melhor negócio do mundo? Petróleo mal administrado. Tá vendo aquela casinha pequenininha lá em cima? É lá que a gente tem que chegar. E a subida ontem de Gurgel? Como foi emocionante? Emocionante, a gente vai tentar repetir isso hoje. A gente vai pedir o Gurgelzinho emprestado só, especialmente pro Making Off. Porque tem que registrar. É com emoção. Com emoção, né? A câmera interna, tipo... Então bora lá. Vem. O que é mais surpreendente nessa história é o número de heróis brasileiros que estão absolutamente esquecidos pela história, pelo público, pela escola, por tudo. Eu nasci em 1954, né? Então eu conheci um pouco da história do petróleo, mas eu realmente não conhecia essa história que eu estou contando aqui. E o tema do filme é muito importante, né? Eu não tinha a menor ideia que Monteiro Lobato tinha se metido na causa do petróleo. E muito atual, né? Agora o Brasil é autossuficiente em petróleo, então acho que é um momento ideal para a gente falar disso. Por ser um fato muito importante e muito sério da história, o roteiro ele tinha uma delicadeza muito grande, para não tratar como um documentário. O filme, na verdade, pra gente tem duas fases. A fase antes do Gosch morrer, que é quando ele, né, chega no Brasil e começa a pesquisa do petróleo. Enfim, ele trabalha como um médico, ele é um médico. Então, é um cara que mora numa fazenda e atende essas pessoas que estão em volta. E a segunda parte, que é com personagens já adultos, né, as crianças já adultos, o Gosch morre, a Joana envelhece, e já uma fase Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro, Pedro. E dessa vez é definitivo, eu mal posso acreditar. Tantos anos de internato na Escola de Engenharia de Minas. Eu esperei tanto por esse dia que cheguei a pensar que nunca aconteceria. Não, Pedro, eu sabia que aconteceria, eu sabia. O nosso personagem principal, o João Martins, ele tem uma trajetória calcada na vida de pelo menos 6 pioneiros. Nós vimos que havia um padrão na vida de todos eles. Eles sonharam, se empenharam em conquistar o objetivo, se envolveram, criavam empresas familiares, buscavam explorar o petróleo e, no final das contas, eles tiveram que entregar tudo, porque o petróleo foi estatizado. O Pedro e o João tem muito a coisa do capital privado e do público, né? Que é uma luta que até hoje a gente vê que está muito mal resolvida, né? Mas ao mesmo tempo eles são irmãos no filme, por mais que eles estejam disputando a Camila e tal, não existe tem uma cena de rivalidade declarada deles, assim, de briga mesmo, né? De resto eles são companheiros apesar de diametralmente opostos, né? Existe um respeito grande de um pelo outro, né? Como vai a minha irmã, João? Luísa ficou na fazenda. Enquanto isso, vocês formam um belo par. A minha personagem, ela era... Enfim, foi uma menina criada pela mãe, ela ficava muito em casa, lia muito, tocava piano, foi educada para tocar piano, para fazer crochê.
Não pra ser uma aviadora, que nem a Camila, sabe? Existia essa diferença muito clara entre as duas personagens. Uma era uma guerreira, a outra era uma guerreira mais familiar. João! Camila! Pedro! Luísa! Meu Deus, vocês não parecem mais aqueles meninos de Alagoas. Você está tão bonita, Camila. Bonita e corajosa. Sobrevoamos várias cidades. A campanha pelo voto feminino foi um sucesso. Eu tenho muito orgulho desse elenco que consegui reunir em Ouro Negro. São todos grandes atores e são muito talentosos também. São muito atentos ao que a direção quer e muito criativos. Eles trazem sugestões, eles compartilham com a vivência do diretor, procuram absorver e a transformar isso tudo em personagem, em ações, em atitudes. Pois saiba que a imagem do Cristo vai ser iluminada diretamente de Roma. Isto é progresso. Quase um milagre. Progresso é petróleo, que move a indústria. Eu vim ao mundo para descobrir petróleo. É só nisso que você acredita? Mesmo os mais jovens são muito experientes. É aqui que meu pai vai encontrar petróleo. E médico entende de petróleo? O Dr. Gosta entende de tudo. Eu gosto muito de trabalhar com crianças. As crianças dão uma vivacidade, uma energia muito grande ao set. Além disso, nós estamos fazendo uma saga. Então, por ser uma saga, esses atores têm um passado, têm uma infância e tudo. É a saga de uma família. Acho que a Isa deu muita liberdade pra gente trabalhar, assim. O processo de preparação foi muito bacana, assim. Logo que saíram os resultados do teste, tudo certinho, a gente começou a fazer leitura. Então, assim, foi fundamental, porque ali a gente começou a estudar as nuances do texto, como cada um lia a cena, como realmente era a cena. E a gente foi já passando, já deixando orgânico para quando chegar na hora da filmagem, a gente já saber o que é, pelo menos, assim. A gente teve um entrosamento muito bacana, assim. Todo o processo de construção de personagem, de mesa, de leitura. E aí a gente se ajudava uma muito, química né? bacana, Show assim, na todo mundo, casa da assim, Maria, sim. todo mundo lendo. Todo o material de arquivo que nós fomos utilizando no filme foram sendo buscadas pelo nosso pesquisador de imagens, o Antônio Venanti. E aí nós fomos fazendo uma pesquisa de época, né? Tentando amarrar o que acontecia nos livros com o que estava acontecendo na história oficial. Com pesquisa em jornal, em periódicos de época, e assim, por exemplo, dá para ver no filme a Revolução de 30, que tem um papel importante no percurso, né, da descoberta do petróleo. E dessa forma, quer dizer, o roteiro foi ganhando outros matizes, outras contribuições. Foi muito importante juntar a parte histórica com a ficção que a gente já tinha, né? Então, assim, a gente foi radical. A gente vamos ter, sim, as cenas de arquivo. Elas não vão ter uma qualidade própria. Elas têm que fazer parte do filme de alguma maneira, né? E a gente veio trabalhando. A primeira vez que a gente encontrou um caminho e que depois ele foi o tom de todo o filme, foi numa sequência onde a gente tinha de arquivo um aeroplano voando, assim, um biplano, né, voando em torno do Cristo Redentor, né, e a imagem que a diretora havia rodado do casal, que são dos protagonistas do filme e tal, passeando de avião, só que não tinham decolado, passeando de avião, dando um jeitinho assim, como se eles estivessem voando, né. Ela ficou assim, ó, a imagem filmada, integrada com a imagem de arquivo, né. Essa é uma imagem de arquivo. Isso foi filmado recentemente. Vem arquivo, o pessoal no avião adora. Faz sinal que vai pousar, né? O avião desce. Jamais venderia essas pesquisas. E a gente completa assim a sequência com a imagem de arquivo integrada, né? Essa pesquisa inicial da imagem fundamentou toda a direção de arte do filme.
Esse filme realmente foi uma coisa fascinante. Primeiro, é uma história que poucos conhecem, mesmo eu que tenho algum conhecimento, me deparei com fatos totalmente novos. E depois o desafio, né? Porque é um filme grande. Essa questão do petróleo nessa época, você não tem uma pesquisa, você às vezes viu uma foto com um detalhezinho da madeira, do parafuso, para poder chegar na outra foto, você pegava a outra parte. Então esse desafio foi legal. Eu acho que a gente conseguiu, né, transportar essa época de uma forma bem bacana, bem real, historicamente correta. O estado de Alagoas ingressou definitivamente na era do petróleo. A companhia José Gosch recebeu recentemente uma sonda concedida pelo governo brasileiro. Quando eu vi agora o tamanho da torre que ficou, que a Isa sempre falava, é pequeno, é pequeno. Não é. Quando eu vi agora, fiquei realmente alucinado. A primeira coisa que a gente fez foi pegar um guia que a Isa já tinha desenvolvido da pesquisa enorme que ela fez sobre o perfil de cada personagem. A partir disso, a gente começou a colher material de época, colher referências de imagens, conseguimos boas fotos de época brasileiras, que isso às vezes é um desafio, você às vezes faz muita pesquisa em livro e acaba se perdendo um pouco com uma imagem mais europeia e menos brasileira. E a gente sempre tendeu a que o cenário fosse um fundo. O figurino que fazia a figura, que dava cor, justamente pastelava o fundo para que o personagem ficasse adiante. Fora uma cor ou outra, o vermelho do Partido Comunista, a cor de uma flor, mas normalmente todos os cenários tinham essa coisa, né, da terra, da madeira ou do verde, né? Tinha muito pouca cor, era uma coisa para ressaltar o personagem. A roupa de época é uma roupa bem justa ao corpo, ela vem, né, quer dizer, nos anos 20 você já solta um pouco, mas a composição é toda diferente. Então quando o ator veste o figurino, é muito engraçado que em vários outros filmes de época que eu já fiz, a primeira coisa que eles fazem é assim, ai, tá apertado. É isso mesmo, é para estar apertado, porque naquela época os homens sofisticados não levantavam o braço mais que isso. Tinham outras pessoas para fazerem qualquer outro movimento, sabe, ninguém fazia esforço. Então, eu acho que isso ajuda o ator muito quando é filme de época, porque a postura dele tem que ser outra para carregar aquele figurino. Eu conversei muito com a minha avó sobre isso. E a minha avó, é engraçado porque eu conversei, eu acho que ela nunca vai saber disso, porque ela tem Alzheimer, então ela nunca vai saber disso, mas eu começava a perguntar pra ela e dentro da doença dela, ela me respondia como se estivesse na época. E isso foi muito louco, assim, então eu começava a perguntar pra ela sobre o amor dela pelo meu avô, eles são casados até hoje, e ela me falava, e eu via que nela não tinha nenhum gesto espalhafatoso, era tudo muito pequeno, delicado, a maneira que ela falava. Existia quase uma musicalidade daquilo, sabe? Uma sequência muito difícil, sem dúvida, foi a do incêndio na usina de petróleo. Chovia desesperadamente, nós passamos cerca de 20 dias sob chuva intensa. O carro de bombeiros sequer entrava realmente na fazenda, era um lugar isolado. Tinha um momento de virada, de história. Essa usina pega fogo. Pois bem, pegou fogo mesmo. E na hora a produção teve que apagar aquele fogo. E a produção toda foi heróica, porque foi lá com os baldinhos de água do cenário e tudo mais e apagou. O carro de bombeiros ficou estacionado a cerca de 1 quilômetro do local e não conseguia entrar porque havia muita lama e eles não passavam com aquele peso todo do carro-pipa, enfim. Nós conseguimos, graças a um esforço coletivo, realizar essa sequência brilhantemente. Olhe para a lente da verdade.
E diga como está sendo o seu penúltimo dia. Olha, é muito aprazível, esse lugar é incrível, sabe? Dia de sol, super confortável, sala de atores excelente. E o transporte? O transporte é maravilhoso. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Petróleo bem administrado. ¿Y el segundo mejor negocio del mundo? Petróleo mal administrado. O que me impressionou realmente na Maria Ribeiro foi a convicção de que ela era a personagem. E ela soube defender isso muito bem nos testes, nas leituras que nós fizemos do roteiro. Explica para ela, João. Por que você não avisou que vinha, Luísa? Nós fizemos várias leituras para definir os atores que seriam os intérpretes dessas personagens. E o Danton Mello, desde o início, ele revelou essa identidade muito grande com o João Martins. Eu queria um ator que tivesse uma certa sofreguidão, como se fosse um cavalo de corrida prestes a entrar na baia e que não se contivesse nas suas próprias emoções, nos momentos de tensão. Então, isso realmente foi o Danton Mello. Fiquei impressionada. De todos os pares românticos que eu já tive, o melhor beijo foi o do Danton. Ficou registrado. O Tiago Fragoso é um capítulo à parte. A gente fez uma leitura e tal, ela não sabia se queria que eu fizesse filme, porque tava de cabelão e ela falou que eu era muito exótico. O Tiago faz o papel do Pedro Gosch na segunda etapa. E na fase infantil é o Felipe Latiger. Então o Tiago se inspirou no Felipe, o nosso pessoal de maquiagem e tudo. Nós fomos desenvolvendo uma personalidade para o Tiago parecida com a do Felipe Latiger, inclusive no corte do cabelo. Então aqueles cabelinhos encaracolados do Tiago foram submetidos assim, a uma escova rigorosa todos os dias. Ele ficava com uns grampinhos na cabeça para não ficar nenhuma voltinha no cabelo, né? E copiar aquele corte de cabelo do Felipe. Ficou muito bem na personagem. E aí não sabia se ia dar pra fazer irmão do Danton, se não ia. Aí depois eu falei, não, mas vamos lá, aí cortei cabelo, aí não sei o quê, chapinha. Não comia nada, ele não comia nada. Emagreci 10 quilos pra fazer o filme. Este é meu único sapato do filme. Quando o ator vai incorporando essas personagens, ele traz muito de autorrevelação. Eu espero que ele traga uma receita própria, que seja, ao mesmo tempo, o encontro do meu desejo com o que ele tem a oferecer. E desse encontro nasce uma experiência mágica que eu vi, por exemplo, na sequência da Luísa Curvo, quando perde o bebê, né? Aquela sequência nós repetimos várias e várias vezes. E era uma sequência terrivelmente sofrida para ela. Então, esses momentos são extremamente gratificantes para um diretor e para um ator. Eu vi que eu realmente entrei no processo que eu comecei a chorar e parei de chorar só quando a gente acabou de fazer todos os takes que tinham que fazer. Que eu falei, Isa, eu vou começar a chorar e não vou parar mais, porque isso mexeu comigo assim de uma forma tão forte. Eu imagino, o sonho da minha vida é ser mãe, sabe? Então foi tão louco assim essa cena e foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer na vida, assim, honestamente. Seu chefe Otto Mannheimer está sendo acusado por aqui de ser um agente de trustes internacionais infiltrado no governo. A conduta de Mannheimer tem sido bastante suspeita, senhor. Aqui estão os novos relatórios sobre o estado da Bahia que o senhor encomendou. Esse longa, ele tinha uma característica muito interessante, né? É um filme de montagem, porém com muitos planos sequência, né? O José Rubens conseguiu ver quais eram as sequências que estavam sobrando nessa montagem inicial e também fazer cortes cirúrgicos juntando uma sequência. Eu gosto muito de planos sequências, então determinados pontos em que havia um plano sequência que podia se ajustar a um plano parado sem prejuízo da concepção original estética do filme. Muita sujeira. Eu me lembro do dia que
estava maquiando com graxa. Aí eu falei, não, vamos maquiar com terra. Aí o Dante se jogou na terra, foi fantástico, os figurantes também se lamearam todos, estava uma lama que choveu muito, né? Não era difícil se lamear. O Dante nesse dia foi genial, porque todos os figurantes se sujaram e ficou uma sujeira bacana. E também a gente tinha muito essa preocupação da sujeira, não de fazer... Tá trabalhando em petróleo, é sujeira, não é limpinho. A gente ficou numa lama, que também se a gente não se desse bem naquela lamaçal de Maricá. Vocês atolavam, as pessoas não conseguiam chegar no era set. uma lama, gente. Isso tinha que ter no making off, que era maravilhoso. Mas tem. Tem? Eu gravei. Tem? Jura? Você gravou? Você gravou? Gravei. Ou não? Eu fui gravando. Não eu, né? Espero que eu não... Você, principalmente, no close. Eu tipo, era mais fresco. E aquela figura bem humorada que vai lá na frente é Maria Ribeiro. Tem sorte de não ter áudio dela. Vamos alcançá-la. Já começa a nossa reta. Então, beleza. Eu não tenho ângulo aqui, cara. O Danton não sabe beijar, eu quero dizer isso no making off. Ele não sabe beijar em cinema, só na Sim a Moça que ele sabe. Amiguinho, Só nasci a moça, eu nem gravei Sim a Moça ainda, ela falou que... Sim a Moça nem começou ainda. Não, a fotografia acho que costura os vários departamentos. Eu acho que o grande barato de fazer cinema é isso, porque é uma arte coletiva. Então, como várias pessoas, quando leem um roteiro, têm a sua visão do filme, né? E aí o grande para mim como fotógrafo, é sempre imaginar o que o diretor quer mostrar com o filme, né? Qual é a concepção, o que ele imaginou. E isso é uma dificuldade imensa. Como é que tu imagina o que está dentro da cabeça de outra pessoa, né? Para mim, como fotógrafo, eu acho que a grande missão é essa, transmitir em imagens o que o diretor imaginou, né? Lembrando de uma frase do Antônio Luiz que fala que o fotógrafo é um pintor que pinta o quadro dos outros. Então, isso para mim, é genial, né? Porque às vezes é bem difícil. Há uma sequência básica que é muito simples, mas que é muito emblemática nesse jogo de parceria, que é a primeira sequência do filme, aquela que reúne o Odilon Wagner como Dr. Gosch e o Dorival Júnior como João Martins, criança. Eles fazem um reflexo no espelho. Nesses dias todos que chovia desesperadamente, nós não tínhamos o sol à nossa disposição, ele estava nos negando o ar da sua graça. Então, ficamos negociando dias e dias para fazer essa sequência realmente no clima, com a luz natural. Eu não queria fazer efeito especial de jeito nenhum. E nós filmamos na piscina Tônia, uma solução super simples encontrada pelo Juarez, bota um pano preto no fundo da piscina, uma água com óleo cru em cima, o óleo queimado em cima, e ali nós temos um belíssimo reflexo, uma sequência rara, muito bonita e muito simples. Eu acho que essa é uma sequência de fotografia. E a gente resolveu super simples, assim, né? Super simples, isso foi bacana. Mas começou assim, eu acho que falta de grana, eu acho que a falta de grana te leva a soluções, bota a cabeça para funcionar, então a falta de grana faz com que tu pense melhor. Eu acho que às vezes a pirotecnia distorce isso tudo. Então a falta de dinheiro, eu acho que é uma grande qualidade do cinema nacional, é isso. Faltou dinheiro e a gente dá um jeitinho, entendeu? Então, tipo assim, dá um jeitinho no roteiro, dá um jeitinho na arte, dá um jeitinho aqui e ali, então isso é bacana. A história da trilha é muito curiosa e rendeu até um making-of especial, porque nós havíamos, eu e o Davi, inicialmente calcado a criação da trilha em dois elementos. No João Martins, criança, e outro num momento mágico que foi observado, do nascimento da lua e tudo mais,
em que nós estávamos, ele, a Flávia também, que é compositora, e isso serviu de inspiração para um tema que no final das contas se mostrou absolutamente inadequado para o filme, porque era muito poético, mas muito melancólico. Eu digo, não, nós precisamos achar outro caminho para a trilha. E aí fomos buscando elementos, e buscando principalmente o elemento do petróleo como personagem. E aí a Flávia compôs um tema magnífico que tinha realmente a intenção necessária ao filme, que era uma intenção épica. Então, a partir de algo que é épico, necessariamente é algo que tem força. Se algo que tem força, quer dizer, dentro da linguagem do filme, seria algo tocado por coisas reais, por coisas verdadeiras, né? O filme ele tem esse sentido de realidade, de potencialidade. Então a gente pensou, claro, que numa questão de orquestra, né? Então a partir disso o tema foi criado, foi desenvolvido, sempre de maneira forte, de maneira incisiva, que é o petróleo, que é a descoberta, que são as intrigas, quer dizer, tudo do filme dialoga com a coisa sinfônica, né? Então não teria como ser de outra forma, né? Que ele possa fazer. Primeiro vamos fazer aquela sessão 4M2 é aquela que eu estou falando? Do poço? Depois de pensarmos enfim, em toda a orquestração, necessidade de termos instrumentos orquestrais, né? Obviamente a gente tem que entender também, né, algumas possibilidades de limitação, que é natural, né, que são naturais, de onde gravar, quer dizer, não é tantos músicos, e também do budget, né, do orçamento que se tem, né, do tamanho, então quais instrumentos seriam, digamos, os instrumentos acústicos, né, tocados por músicos, e quais instrumentos que hoje a gente tem acesso, né, através de samplers, e que existe toda uma tecnologia, né, de manipulação que é muito, muito importante. Eu faço cinema por pura paixão. Eu adoro contar histórias, né? E com o trabalho que dá e com o tempo que exige para se realizar um filme, com o empenho que se tem para desenvolver todas as etapas de uma produção, você passa pelo menos muitos anos em torno de um projeto, são anos da sua vida. Se eu julgasse que esses anos são muito onerosos para a minha existência, eu não faria cinema. Mas como eu acho que eles são puro investimento em existência, e sem esse investimento a vida não faria sentido, eu faço por paixão, faço cinema por paixão. O Thiago, que começou com o primeiro plano, está encerrando aqui conosco hoje também. Se você quiser.